Fala pessoal, tudo certo com vocês por aí? Aqui é o Andrei. Como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui o Léo. Que bom, por aqui estamos todos bem. Hoje a gente vai estar batendo um papo de novo. Sempre o pessoal pede para a gente dar dica e tá falando aqui. O pessoal tem gostado. A gente vê que o pessoal nos encontra e fala. Então a gente vai estar falando hoje mais um assunto aqui na CST que é sobre ficha técnica de compra, né, Léo? Galera compra tecido. E aí depois que o tecido está lá, vai fazer teste ou que o cliente final recebe, tá um colhimento alto, desbota, tá com problema. Vai descobrir problema quando a malha já está na mão, né? Ou o tecido, enfim, malha, a matéria-prima. Verdade. Porque a galera, o pessoal, as pessoas não se preocupam em ver o antes, né? Se precaver, que é quando a gente fala em isso faz parte também de qualidade, né? Qualidade é preventivo, não adianta só o tecido chegar e fazer o teste. Existe sempre uma ficha dizendo como é o tecido, né? Em muitos casos a gente percebe, conversando com o pessoal, quando a gente começa a ensinar isso nos treinamentos, que eles nem sabiam que tinha como fazer isso antes. Sim. Muitos acham que literalmente é ligar, negociar preço, prazo e depois se vê a qualidade. Nem sabem que tem como ver isso antes, né? A gente chama uma conferência teórica. Então esse vídeo ele não é só para o pessoal da qualidade. Ele é também ou principalmente para galera do PCP que solicita a malha, principalmente também para o pessoal de compras, né? Mas o que o compras tem a ver com qualidade? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. É através do compras que entra o tecido à fábrica ou a malha e é através do compras que ele vai verificar ou informar o seu padrão de qualidade, né? Eu diria até também para o pessoal do estilo e do desenvolvimento. Perfeito. Para quem faz coleção, para quem faz estudo de moda para os magazines, para os PLs, conhecer a matéria-prima que está selecionando para colocar nos produtos. Né? E antes de tudo, né? Porque às vezes o que a gente vê também, o pessoal que vende tecido, que trabalha com tecido, lança um tecido, lança uma malha, leva para o desenvolvimento adora, faz aquela peça top, bonita, leva para o magazine, leva para a marca, faz a sua coleção, desenvolve e a peça fica show, todo mundo quer comprar e na hora de fabricar, que vai comprar o volume, faz uma peça, claro, faz o desenvolvimento, mas aí na hora que vai se trabalhar, vai ter o volume, se tem a visão de que a malha encolhe 20%. Não, mas tá lá na ficha técnica, tu não olhou quando comprou? E aí por que a gente fala isso? Claro que eu estou exagerando 20%. Porque várias marcas, magazines, ou a própria marca, a gente tem um padrão de qualidade que tem que ser garantido. Então imagine o magazine X querer comprar uma peça, ou querer comprar essa peça que desenvolveu, só que o padrão dele é 8% de encolhimento no tumbler. E essa malha que ele comprou, esse tecido, a ficha técnica de quem vende é 20%. Ou também, o tecido a gente pega, lindo, maravilhoso, faz uma amostra, chega na produção, quando vai fazer em larga escala, que daí vai em máquina de alta produção, não costura. Fura, rasga, tecido desfia, esgarça, ele não consegue manter a estrutura de uma peça. Então, a importância, o nome técnico que às vezes o pessoal pode chamar na faculdade que ensina, é a análise de viabilidade do produto. Certo. Que tudo é o que a gente vai falando às vezes aqui, os nomes que normalmente o pessoal está acostumado a chamar na produção, né? Que é para todo mundo se identificar. Mas eu preciso fazer uma análise de viabilidade. Tudo começa pela expectativa. Qual é a expectativa da minha marca? O que eu quero que o meu cliente sinta de perceptividade de qualidade? O que o PL quer que eu produza de qualidade? O que o Magazine quer que eu produza de qualidade? Então, eu acho que o vídeo hoje a gente vai falar um pouco disso, né? Um pouco dessa parte. Alguns itens a gente vai reforçar, porque em alguns vídeos a gente comentou também sobre alguns pontos, mas aqui a gente vai falar focado na parte de homologação de produto. Perfeito. Matéria-prima. Como é que a gente, começando lá com o desenvolvimento, escolhe, como é que a gente tem que se preocupar com quais informações, quais os documentos eu preciso solicitar para o fornecedor. Então, isso é o que a gente vai falar hoje. Perfeito. Porque depois que o tecido está comprado, que a peça está desenvolvida, que está vendida, tem que chegar e dizer, ou a gente ajusta para isso e aquilo, né? E é ruim, porque se criou toda uma expectativa para a área de compras do outro setor, né? Ou mesmo para o lojista, ou a gente não vai poder entregar no padrão, o pedido é cancelado, dá todo um transtorno, às vezes o tecido é importado,
aí comprou todo o tecido importado, vem um container fechado, 20 toneladas de tecido. Não dá para devolver. Não dá para devolver, já está pago, né? Então, como é importante verificar, fazer essa viabilidade antes, né? Analisar isso, né? Isso não só para quem compra pronto, para quem produz Fabrica. também, fabrica. É que é sempre, alguns vídeos a gente fala muito sobre as expectativas. Expectativa não é só o cliente final, é com o teu fornecedor também. Uhum. Então, tudo que é negociado não sai caro. Perfeito. Então, todos esses padrões de qualidade, as necessidades precisam ser colocadas no ato da venda ou da compra. Sim. Precisa ser negociada essa expectativa. E eu acho que aonde começa tudo é entendendo a expectativa, né? Sim. Da onde que surge essa expectativa? Como é que a gente senta para criar uma expectativa? A gente fala muito que qualidade é atender a expectativa, né? Atender a expectativa do cliente. Mas a qualidade também é atender a nossa expectativa, né? Como empresa, por exemplo, eu sou uma confecção e qual a minha expectativa de qualidade para atender a expectativa da loja, para atender a expectativa do cliente final. São tudo expectativa. Mesmo quem compra tem que ter uma expectativa de qualidade para comprar. Se todo mundo fizer assim, vamos lá porque tá bonito, tá gostoso, o toque tá bom, vai ter problema, vai ter devolução, vai ter prejuízo. Até porque o conceito de peça descartável já saiu de contexto há muito tempo, né? A gente sempre fala que o cliente quer durabilidade, né? O cliente quer que a peça dure, né? Todo mundo fala isso hoje em dia. Bom, aqui sempre os nossos links, os nossos acessos, então quem tiver interesse procure a gente por aqui, entre em contato, peçam materiais, né? O que vocês querem que a gente coloque aqui. Isso aqui foi um material que nas 2 últimas semanas várias situações ocorreram de problemas que a gente teve nas consultorias. Então a gente resolveu mostrar aqui, temos que mostrar isso aqui para prever, porque tem muita gente aí tomando prejuízo, sendo prejudicado, e a gente vai tentar ajudar aqui, dando algumas dicas. Falando em expectativa, a gente sempre fala que essa aqui. A primeira expectativa é a nossa, criar o nosso padrão de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Até quando a gente quando a gente começa consultoria, a primeira coisa que a gente faz é criar o padrão de qualidade do nosso cliente. Muitas vezes ele quer implantar qualidade, mas não tem nenhum padrão, né? Não. Ele não sabe nem o que ele quer, na verdade. Sim. Às vezes ele fala, meu cliente é X. Uhum. Aí, pela experiência, a gente consegue ir auxiliando ele em parâmetros. Só que o padrão de qualidade também não pode ser algo inventado, né? Sim. Tem que ser balizado em informações, em mercado, em normas. Então, sei que possivelmente vocês estão olhando assim, meu Deus, que tabela cheia de nome, número, mas é necessário. A empresa precisa ter, e lógico, resumido, né, em uma folha. Isso, aqui eu vou até mostrar, ó. Vocês estão longe de casa, mas vai ter o aumento aí para vocês proporcional, né, na tela, mas hoje em uma página você consegue criar todo o padrão de qualidade da sua empresa. O que vai estar contendo no padrão? Vou dar uma passada rápida aqui para vocês verem. Vai estar contendo qual é a nossa expectativa, o que a gente quer para atender o nosso cliente. Padrão de qualidade pode ser, como o Léo falou, o que a gente quer, a nossa expectativa ou o que o nosso cliente quer. Isso é fundamental, é o primeiro passo da qualidade. Então, a gente avaliar qual a largura, qual a gramatura que quer e qual as tolerâncias que aceitam. Pessoal, o setor têxtil não é, a gente brinca, não é madeira, não é ferro, não é vidro, que é perfeito. Então, a palavra tolerância está muito presente. Sim. E a gente tem que identificar isso. Então, existem normas, existem leis que vigoram isso. Então, trabalhar com a parte de largura, gramatura, a parte de alteração dimensional, encolhimentos, torção, a gente tem que estar especificando isso. Alongamento e elasticidade dos tecidos, principalmente que tem elastano. Aqueles famosos power, né? A peça Isso. laceou, usei, coloquei a calça de manhã, ela estava boa, chegou na hora do almoço, já estava caindo, tem que ficar puxando a calça. Ver se o pessoal usa muito também, como a peça está travada. Tá travada. Matar o elastano, né? Tem Isso. várias nomenclaturas. A parte de solidez também é importante, toda a parte de solidez, os testes de solidez, lavação, a fricção, migração, caso sejam moda praia, piscina, suor, água clorada, enfim, toda essa parte de solidez. E por fim ainda a gente identifica o percentual de defeito que a gente aceita, né? Toda a parte de degradê, costurabilidade, toque, o que mais, Léo?
Engraçado, transferência de felpa, vai vários testes. Mas engraçado que quando a gente vai implementar nas empresas, eles olham isso e já assusta. Meu Deus, quanta informação. Só que tudo vai depender do foco do teu produto. Sim. Porque como estavas comentando da solidez, se o teu produto não for linha praia, não tem o porquê eu ter toda uma padronagem de solidez que é destinada para linha praia. Sim. Ou teste de solidez à fricção para um produto que não se tem práticas. Sim. Mas dá para fazer tudo? Dá. Todos os testes dá para fazer em qualquer tipo de material. Só que daí vem a experiência. O que realmente no cotidiano vai impactar no cliente final de acordo com o foco do produto. Perfeito. Então existe uma tabela, Léo, tem como soltar esse PDF na internet, que é um padrão nacional? Não tem. Porque vai depender. O teste sim, a norma sim, é brasileira. Mas vai depender do teu produto, vai depender do foco da tua marca. E também com que o mercado consegue atender, Exato. né? A gente vê aí várias empresas querendo alcançar índices de encolhimento, defeito, que muitas vezes são impraticáveis. Como assim impraticáveis, Andrei? A gente vê, por exemplo, defeito zero numa produção. Não existe. No têxtil não existe defeito zero, 100% de acerto. Então a gente tem que alinhar a expectativa, a parte do conhecimento, da parte técnica, com a experiência, com o dia a dia, com a realidade, né? Porque senão tu vai gerando muito refúgio no meio da produção. Sim. Eu sou o cliente final, eu quero defeito zero. O defeito vai ficar no meu fornecedor, a peça defeituosa. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer comprar tecido, eu vou olhar a ficha do fornecedor? Não, antes de olhar o que o fornecedor tem para oferecer, você tem que saber o que você quer. Isso é o mais importante, é o primeiro passo. O que eu quero, qual é o meu padrão? Eu não sei. Se você não sabe qual é o seu padrão, como é que você vai definir qualidade? Se você sabe o que você não quer de expectativa, eu não sei o que eu tenho de expectativa. Como é que tu vai querer dizer, não, eu não sei o que eu quero de expectativa, mas eu quero assim. Mas tem que ter a expectativa, tem que ter o padrão. Por né? isso que é importante, e ninguém precisa saber de tudo, né? Tipo, vamos montar um padrão de qualidade. Eu tenho a expectativa perceptiva. Uhum. Normalmente, com o desenvolvimento, não. Eu tenho uma ideia de qualidade perceptiva de produto. Se tu não tem o conhecimento técnico para poder, cara, entre em contato. Sim. Igual a gente estava ali com todas as plataformas ali, não tem desculpa. Não. Tá em toda plataforma, toda rede Verdade. social. Procura porque é importante a tua empresa ter. Porque uma vez que tu tem o padrão de qualidade, dizendo norma, qual a tua tolerância, tu vai gerar uma coisa que a gente fala muito nas consultorias, que é respeito. Uhum. Você demonstrando para o mercado que você tem um padrão ao qual tu vai conferir, o mercado, não é que ele não te respeite, mas ele vai ter um respeito diferenciado. Ele vai ter um respeito maior, né? Vai respeitar mais. É aquele caso assim, eu vou vender uma camisa pro Léo, mas o Léo aceita qualquer coisa, não tem nem padrão, o que vier para ele aceita. Qualquer coisa. Manda assim, toca o pau. Toca o Se pau. o Léo tiver um padrão, não manda porque o Léo quer assim, quer assado. Vamos ver primeiro Já se vai devolver. Isso é importante. Qualidade, padrão gera respeito. E depois da gente criar o padrão, vem o grande foco do que a gente vai estar falando hoje, que é a parte da ficha. Então aqui a gente montou uma ficha técnica para vocês poderem ver. Então aqui é uma ficha técnica quando você compra um produto e você analisar as informações. Vai ter essa ficha técnica tão completinha como vocês fizeram? Não. Talvez não. Talvez até mais completa. Mas no geral a gente sabe que não vem com tanta informação. Mas aqui a gente vai dar uma passada geral nas informações para vocês entenderem o que vocês estão comprando e os limites que estão sendo impostos, né? Os padrões que o fornecedor vai entregar, né? É até importante ressaltar, a ficha técnica, cada vendedor, cada fornecedor monta a sua, Sim. com a sua logo, com layout, mas é importante, antes da gente começar, a gente vai passar uma ideia de informação, tudo que você tem de informação no teu padrão de qualidade precisa existir na ficha técnica. Sim. Porque é onde o fornecedor ele vai se salvaguardar. Uhum. Exemplo prático. Eu exijo teste de costurabilidade no meu padrão de qualidade, mas a ficha do produto que eu estou comprando não fala de costurabilidade. Ou seja, se o teu fornecedor não colocou na ficha, ele não garante a costurabilidade. Uhum.
Ah, mas ele é parceiro. Em vias jurídicas, ele não garante. Uhum. Pode ser que tu negociando, conversando, seja outra situação. Sim. Mas só para explicar a importância do que a gente vai falar aqui. Porque às vezes você vai olhar no vídeo, nossa, todas essas informações, aí tu vai pedir pro teu fornecedor. O fornecedor manda a ficha técnica. Aí tu vai ver, pô, a ficha técnica dele vem uma foto e a descrição do produto. Uhum. Então ele não garante nada Sim. dentro da ficha técnica. Tô Perfeito. dando um exemplo. Normalmente vem algo bem completo. Sim, e também tem casos que não vem muita informação, né? Sim. Sempre que vem pouca informação, é uma situação de a gente se desconfiar, quer dizer que está errado, que não presta, mas a gente tem que desconfiar e buscar mais informações, porque a ficha técnica é a garantia da qualidade do que está sendo entregue, né? E também tem o fornecedor, pô, beleza, eu quero te atender, Andrei. Só que eu não posso mudar a minha ficha técnica, eu vendo para o Brasil todo. Uhum. Agora, o Andrei me mandou o padrão de qualidade dele e houver uma documentação, uma assinatura, algo registrando que mesmo a informação não estando na ficha técnica do fornecedor, mas o Andrei me mandou o padrão dele e eu assinei, ó, não, beleza, para o Andrei eu vou seguir o teu padrão de qualidade. Existe algo documentado, tá show de bola. Mas entende que isso tem que ser antes de eu fazer qualquer tipo de compra. Qualquer metro, qualquer rolo, qualquer quilo de matéria-prima, eu preciso ter essa negociação antecipada. Uhum. Perfeito. Mas e o que é uma ficha, Ney? Como é que a gente vai ler uma ficha técnica? Sempre existem as informações. Aqui, depois a gente agora vai estar aumentando para vocês, mas uma das coisas importantes é a composição, né? O que compõe aquele artigo. Por que é importante? Porque a composição é muito importante porque ela vai constar na etiqueta. Perfeito. E ela pode ter uma tolerância, conforme está especificando na ficha, mas existe uma norma de 2% no geral. Então, é importante que a composição do produto, da malha, do tecido que está sendo usado, seja informado. Isso é lei, né? Normatizado, e caso esteja fora, pode ser multado. Então, é importante que o fornecedor dê a composição correta, e a composição, a indicação de composição, é de responsabilidade do fornecedor do tecido. Perfeito. Claro que se eu for fazer uma peça e tiver 4 tecidos que eu botar diferente, eu vou ter que botar 4 informação de tecido nas etiquetas. Mas é importante a parte de composição. Depois, muito importante para o rendimento, né, para a gente saber se o tecido que eu comprei vai dar as peças que eu quero fazer, largura e gramatura. Muito importante. Também existe normatização para isso, mas geralmente vem bem informado se é 1%, 2% de variação, se é 2 centímetros, 1 centímetro. Isso vem bem especificado. E a gramatura, a variação hoje por norma, que eu diria que é a mais respeitada, né? É mais ou menos 5% do padrão. Existem algumas empresas que aceitam até com um percentual maior, 10% a mais, mas a norma fala em mais ou menos 5%. Né? E aí, sobre esses números, largura e gramatura, vai estar o rendimento, que é o metros por quilo, ou metros lineares. Metros lineares. Cada quantos metros, quantos quilos de malha você vai ter, né, o rendimento, ou quantos metros você vai ter por quilo. Por né? quilo. Cada 1 quilo, quantos metros daquele tecido você vai ter para poder calcular o rendimento. Então, isso é importante também, né? Que é o que normalmente é bem polêmico, porque a galera não se atenta, às vezes, tanto na largura e gramatura e esquece que isso vai afetar o rendimento. Sim. A gente já falou em alguns outros vídeos aqui também, mas a importância de... Às vezes a gente é cliente, ele controla só peso, ele não controla a gramatura do produto. Perfeito. E vira aquela salada, a hora falta, a hora sobra, malha. No final do ano que vai fazer o levantamento. E até mesmo clientes de tecido plano, né? Porque Sim. normalmente existe um preceito no mercado que tecido plano é por metro. Sim. Não controla a gramatura. Sim. Mas é onde o teu tecido pode estar mais fino, pode estar mais grosso. Sim. Tu ter variação entre partes de tonalidade, às vezes por variação de gramatura. Uhum. Então, o quão importante é esse ponto de controlar a gramatura da matéria-prima que está entrando dentro do... Até mesmo algo bem polêmico que a gente já teve clientes e a gente padronizou a resolver, próprio jeans. Uhum. Variação de gramatura dando problema na lavanderia depois de tonalidades. Variação, a lavanderia não conseguindo padronizar a receita. Então, lógico, pinceladinhas de itens soltos, Sim. mas só para entenderem o quão importantes são esses números. Se não controlar o rendimento, a gramatura e a largura, pode faltar ou sobrar tecido. Se na sua empresa está sobrando tecido,
sinal que a malha ou o tecido está vindo mais leve, né? Gramas por metro quadrado, está vindo mais leve. Ah, mas é bom, Léo, porque está sobrando tecido. Só que o teu cliente final está comprando uma coisa e recebendo outra, ou seja, está recebendo um produto inferior porque é mais leve. Então tem que tomar esse cuidado. E ao mesmo tempo, se for mais pesado, vai faltar tecido no seu estoque. E aí você está vendendo uma coisa e entregando bem mais pesado, e aí prejuízo para a empresa, né? Outra parte que a gente fala também que tem aqui, pessoal, é a parte de encolhimento. Então, encolhimento é o ato, né? A gente fala alteração dimensional. Encolhimento é o ato de diminuir, mas se ela crescer, é alongamento. Então, a peça 95% vai diminuir, vai encolher, por isso a gente fala tanto em encolhimento. Mas o correto é a alteração dimensional, né? O encolhimento é a retração. Então, ele pode acontecer ou no sentido do comprimento da largura, e na alteração dimensional ainda existe a torção, que é a inclinação que a malha ou tecido vai ter, que a gente vai ver normalmente na costura do tecido, né? Seja numa camiseta, a costura vem para frente, na calça também ela vai para frente. Então, a gente consegue ver aquela... É o giro da costura, né? É o giro, ela vai inclinando, o tecido inclina e essa inclinação provoca esse giro e vai para frente. Então, é importante também controlar isso, né? Mais do que importante, o pessoal pergunta muito qual é o padrão, qual é a norma de encolhimento no Brasil, qual é o padrão de encolhimento? Não existe. Como assim? Nós temos uma norma que ensina como fazer o teste, o padrão de se fazer o teste, mas o padrão de encolhimento não existe. Não existe. Cada um pode acordar conforme quiser. Por isso que a gente falou, se o meu padrão de encolhimento é 5, eu posso ter uma ficha técnica que vende com 10? Claro, pode ter com 20. Cabe você olhar a ficha técnica, ver se aquilo ali vai atender você, se vai atender a sua empresa e aí aceitar. Exato. Mas se você não olhar, se você não verificar, depois que comprou o tecido, que assinou, que pagou adiantado, que importou, não tem mais o que fazer. Então é importante essa situação. Importante olhar também aqui, aqui são várias, eu peguei uma ficha técnica, né, que a gente vai falar um pouco de discernir um pouco de tudo, mas aqui no final existe recomendação e simbologia. Então aqui é muito importante vocês verem no encolhimento se o encolhimento é secagem varal ou tumbler. Por quê? Qual é a diferença disso, Léo? Qual é o percentual de diferença? Vamos lá. Hoje aí é por experiência, né? Sim. Hoje o varal ele se mostra um resultado de teste não confiável. Por que não confiável? É até bom que a gente tem aqui no fundo algumas coisas, temos até um pedacinho de malha aqui. O teste do varal, o problema é a secagem, não a lavação. Tu vai lavar, e seja tumbler ou seja varal, vai lavar igual. Mas na hora de secar, eu não tenho padrão no varal. Porque o varal normalmente é aquele cordãozinho passado de um lado para o outro e deixar secar ao tempo. O varal não é a secadora de parede? Não. Aquilo ali é secadora de parede. Que ela é uma secadora enxuta. Ela força uma secagem com ventilação com ar quente. Sim. Então ela não é varal. Não é varal. Perfeito. Ela... secadora de parede. Secadora de parede. Algumas marcas chamam de enxuta e tudo mais, mas não é varal. É como o Xerox, né? Tirar fotocópia Xerox. A enxuta é antiga, hoje acho que nem existe mais, mas é a secadora de parede, né? Exato. Mas vamos lá, estamos com o nosso varalzinho, ou seja... Barbante, cordão, aquele de armar. Chão, isso, perfeito. Como é que eu vou secar? Eu vou pegar, tenho o meu quadrado aqui, vamos simular, né? Estou com o meu quadrado. Uma peça. É melhor não ser quadrado. Eu vou pendurar ela colocando 2 pregadores ou 2 grampos aqui. Eu vou pendurar ela dobrando pelo meio. Pelo meio. Mas no sentido do comprimento, no sentido da largura. E se ela estiver deslocada? Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela mais para o lado? Não tem padrão. Não tem como padronizar. E fora isso, vamos partir do pressuposto que eu tenho um padrão, sempre vou colocar bonitinho assim. E a temperatura do dia? A pressão atmosférica daquela... o próprio peso da malha, né? O peso molhado, porque ela está úmida, então ela vai intensificar várias vezes o peso que está aquela amostra. Então, se eu dobrar assim, ela vai segurar o encolhimento. O encolhimento ela retrair. Uhum. Se o peso, pressão atmosférica, ela está segurando. Se eu pendurei do outro lado, então não tem padrão. Aí vem o tumbler. O que o tumbler vai nos ajudar? Tirar a interferência. Porque aí tumbler, né? Às vezes o pessoal não entende. É aquela secadora circular. Onde ela fica girando ali a malha ali dentro, o tecido, enfim, a matéria-prima.
ali não tem interferência, porque eu vou brincar com o nome, né? Os físicos me perdoam, eu tiro a gravidade da jogada, onde ela vai girando e ela vai caindo. Ou seja, não tem lado, não tem ângulo, não tem peso, e eu tô com temperatura ali sempre igual, independente do lado de fora, tá chovendo, tá sol, tá frio, tá calor, eu tenho o mesmo parâmetro de secagem. O que isso nos ajuda a ter o mesmo parâmetro de secagem? Vai ter padrão de teste, né? A diferença também, é importante falar, já que tu falou de tumbler e varal, ela dá uma diferença de 40%, né? Do tumbler para o varal. Né? Então, se no tumbler der 10%, no varal dá 6%. Então, dá uma diferença de 40% de baixo para cima. Dá para fazer uma conversão matemática ali. Dá para fazer. Né? A gente usa essa conversão. Ah, mas a dona de casa ela usa mais o varal. Tá tudo certo. Mas as empresas devem fazer um teste mais rigoroso para garantir que se fizer no varal ou no tumbler dê certo. Então, por isso que a gente defende muito o tumbler. Mas eu estou comentando aqui que é importante ver, porque às vezes o pessoal bota lá 6% de encolhimento. Aí embaixo ele fala secar no varal. Então é 6% em varal. É 10% no tumbler. Perfeito. Vocês têm que fazer essa conversão. Então o que vai denominar o encolhimento, aqui nessa ficha está escrito tumbler. Mas se não tiver escrito, vai valer o que está na descrição lá embaixo, certo? O que normalmente nos nossos clientes a gente sempre implementa e sugere é o tumbler. Mas por quê? Vocês mesmos no vídeo estão dizendo que o tumbler dá mais alto encolhimento. Por que vocês sugerem fazer no tumbler? Uma, reprodutibilidade de resultado. Se eu pegar o mesmo pedaço de malha, fazer 3 quadrados e secar no varal, eu posso ter 3 resultados diferentes. No tumbler eu tenho reprodutibilidade de resultado, eu tenho mais garantia. E a malha, não é que ela encolhe mais, né? Essa é outra filosofia, né? Até diz que aquela máquina é má, que ela encolhe mais, né? Máquina do diabo. Mas enfim, não é que ela vai encolher mais, é que ela vai mostrar a verdade logo na primeira secagem. Que hoje é teste, vocês podem fazer na empresa, em casa, podem pegar. Secou no tumbler, vou dar o exemplo dos 10%. Secou no tumbler, deu 10%, no varal deu 6%. Se você lavar e secar de novo a que tu secou no tumbler, ela vai continuar com os 10%. Não muda nunca mais. Não muda. Ela vai encolher tudo que tem para encolher na primeira vez. A do varal, ela sempre vai encolher um pouquinho mais até o status dela se fixar. Ou seja, fixar que eu digo, ela vai chegar no tumbler. Quem nunca em casa teve aquela peça que comprou e parece que toda vez que você lava e seca no varal, parece que ela encolheu um pouquinho mais. Aí a gente fica com a sensação que cresceu um pouquinho mais, né? Mas entendam que o problema não está no método de fazer o teste. O segredo é que no tumbler ele traz a verdade na primeira vez. O varal ele pode mascarar um número e ele não tem confiabilidade de reprodução de teste. Perfeito. Então, por que a gente usa o tumbler? É o mais confiável que tem até hoje. Pode ser que daqui a anos exista outra coisa, mas ainda é o mais confiável que tem. Mas assim, importante na ficha técnica, então, é quando falar em encolhimento, vocês olharem lá embaixo a instrução de uso, a instrução que vai na etiqueta. Se lá está dizendo para secar no varal, é varal. Se lá está dizendo para secar no tumbler, é tumbler. Aí vocês pegam o número que tem ali na instrução do encolhimento e usam essa conversão. Então é em torno de 40%. Ainda, geralmente se fala a parte de solidez à lavação, migração, defeitos visuais, é importante, né? A solidez é o ato da peça desbotar ou de migrar de cor, ela ficar mais clara ou de migrar de cor. Ah, mas qual a importância disso? É você ter uma peça, você suar, comprei um pijama vermelho, fui dormir, acordei de manhã e o meu lençol estava soltando a cor do pijama. Então é importante avaliar essas informações para você não ter problema também no uso do tecido. Então, falando de padrão, os padrões da matéria-prima, esses são os básicos, né, que a gente tem na ficha técnica. Depois, geralmente, eles têm recomendação de transporte e armazenamento, né? Então, armazenamento correto sempre em forma paralela, não em fogueira. Algumas empresas falam isso ou não, mas a gente aqui está comentando alguma coisa assim por cima, né? Nunca armazenar rolo em pé, seja ele de malha ou tecido. Não se armazena rolo em pé. A gente faz o rolo em pé porque não tem espaço. Está errado.
você está comprimindo, você pode diminuir largura, prejudicar rendimento. Na hora de infestar, a malha pode ficar franzida, pode dar problema. Vocês vão querer passar régua, bater, surrar a malha em cima do infesto e o problema é que vocês armazenarem em pé. Nunca, em hipótese alguma, né? Como eu falei, não armazenar também em fogueira, não é o ideal. Por quê? Porque vai marcar os rolos, na hora de infestar o rolo vai dar aquela batida, pode dar estiramento e pode a peça ficar pequena, grande, pode ser um dos problemas que vocês têm. E não armazenar com a incidência direta de luz. Então, às vezes a gente passa em empresa ou vai em empresa, o pessoal deixa lá o dia todo no sol esperando para entrar e guardar. Tem grande chance, não quer dizer que vai acontecer, mas tem grande chance de queimar aquela cor, mudar a cor, dar problema de tonalidade na peça por não saber armazenar ela. Então é importante cuidar com esse armazenamento. Né? O engraçado é que muitas das vezes a gente se preocupa tanto com alguns detalhes e parece que a gente não... Coisas que são muito importantes a gente não presta muita atenção. Que é o armazenamento, como tu comentou, é rolo em pé, é rolo em fogueira. Às vezes, não, mas eu tenho aquela coleção, vou fazer a malha na frente. E fica 2 meses aquela malha parada em fogueira, marcando o rolo, ou fica do lado de fora, ou está próximo, encostado aquele pallet ou aquela gôndola encostada na parede, aquela parede que recebe chuva, recebe sol, perto de janela. O pessoal não entende o quão caro é um rolo de malha, né? E não quero dizer que não entende, mas às vezes nunca contaram para ela o quanto tem de valor um estoque de malha acabada. O quanto precisa ser cuidado, né? Às vezes a gente cuida no corte, cuida na costura, exige demais da costura, só que a gente esquece de ir lá no nosso depósito. E a gente falando aqui de armazenamento, aqui é o foco de compra de malha acabada, mas também pega na malha crua. Sim. Também... É que essa informação vem na ficha técnica. Vem na ficha. Porque você compra um tecido, tem a ficha técnica, e você pode estragar um tecido com armazenamento incorreto. É importante falar isso, é importante isso estar na ficha técnica também, né? Também o transporte, Sim. É o que a gente vê. E muitas das vezes o transporte é feito por transportadoras contratadas. Sim. E às vezes a transportadora não tem conhecimento de como transportar aquela malha. Sim. A gente vê, tá tudo certo. Não tem às vezes a empresa como ter transporte interno, tudo, mas precisa ver essa comunicação com a transportadora. O rolo carregado, que dá aquela famosa quebrada no tubete. Botar no ombro, né? Bota no ombro. Tubete de papelão fino. Ou quantas vezes a gente já não viu o cara dentro do caminhão, pega o rolo e vai brincar de peteca. O cara tá 5 metros de distância, ele joga o rolo, o cara pega do outro lado. Ah não, preciso da produção, preciso ir rápido. Beleza, a gente entende da agilidade que precisa ter, mas a malha ela não é, como a gente falou no começo do vídeo, não é ferro, não é madeira, não é algo que eu posso pisar em cima, que eu posso amassar, que eu posso quebrar. Tudo isso pode danificar a qualidade da malha. Pode. E aí é importante essas recomendações estarem na ficha técnica. Então, olhem essas informações. Muitas empresas hoje já estão cuidando disso. E por que às vezes uma fala diferente da outra? Porque o formato do tecido pode ser diferente. Às vezes existe uma cor com solidez baixa. Vamos pegar um neon, um flúor, essas cores, né, fluorescentes que mais o pessoal fala. Assim, elas têm que ter um cuidado especial. Não dá para guardar com luz direta. Tem que passar uma loninha para fechar. Então, observem essa parte na ficha técnica. Depois vocês não vão cuidar, não vão observar, vão ter problema, vão reclamar com o fornecedor. Ele vai dizer, mas está lá, está dizendo, você não passou... Você deixou ele na luz, você guardou ele em fogueira, não deveria. Então, observem isso, é muito importante. Outra situação que vem também é a parte de recomendações, né, de infesto, corte e costura. Então, os fornecedores possuem a descrição de como eles sugerem para utilizar os seus produtos. Porque eles têm experiência, desenvolvem o produto e sabem como devem... se cuidar do tecido, né? Primeiro infesto, depois corte e depois costura. É que muitos acham que não, mas infestar não é infestar tudo igual, cortar não é cortar tudo igual. Não, nem sempre. Quem desenvolve, quem está vendendo essa malha, ela tem conhecimento. A mesma coisa, chegar e perguntar, eu vou infestar um moletom 3 cabos com o mesmo comprimento de infesto que eu infesto uma meia malha de 140 gramas? São tecidos diferentes. Um é mais encorpado, mais travado, o outro é mais, vou usar a palavra molenga, mais flexível. Mais flexível. Então, sim, a instrução de infesto e corte,
Deve-se começar, a empresa tem conhecimento do equipamento e tudo mais, mas se começa para quem desenvolve o tecido. Aquele tecido pode-se fazer tal altura, tal comprimento de infesto, instruções indicativas, não quer dizer que sejam proibitivas, Sim, mas o fornecedor tem que dizer quais são as melhores práticas sim. para o artigo dele poder se desempenhar bem na qualidade. E o que também tem aquela famosinha frase, a gente colocou ali, mas ela é conflitante, né? Colocamos porque todo mundo põe nas fichas técnicas, que é mandar descansar a malha. Sim. Que essa é uma polêmica grande, né? Já, Por já. que que eu descanso malha, Andrei? Assim, já é uma coisa que a gente defende já na época época da onça que fala, né? Do ronca, mas assim, hoje em dia, 2024, com toda a tecnologia, conhecimento que se tem, se uma malha vem com necessidade de descanso, é porque ela está com problema. Como assim? Ela está com encolhimento alto, tá? Né? Se botar ela na mesa, ela vai encolher. Ah, mas é normal acontecer isso? Não, não é normal. Hoje em dia, com conhecimento, a engenharia têxtil evoluiu, toda a parte de técnica têxtil, né? Os técnicos também evoluíram, maquinário, rama, calandra, tear, fio, tudo evoluiu. Se você tem conhecimento, você domina o setor, você não precisa descansar a malha. Se tem alguma malha que precisa ser descansada, e eu respeito, mas não concordo, é porque ela tem um problema. Aí aqui na ficha técnica manda você descansar para amenizar o problema, mas não quer dizer que vai resolver. Então, é importante cuidar com essa situação de colocar por colocar e ao mesmo tempo de comprar um tecido que é 28, 48, eu já vi tecido por 72 horas. Gente, isso custa valor para descansar, né? Parte de espaço físico, financeiro, que 3 dias parado a malha e o boleto da malha para pagar do fio está rodando. Então, assim, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque ele é muito polêmico. Tem gente. Metro quadrado do têxtil, caríssimo. Mas assim, volto a dizer. Dizer e afirmar. Se vocês compram um tecido e na ficha está dizendo isso, tomem cuidado, tomem atenção, porque se uma malha precisa descansar, ela tem problema. Hoje, volto a dizer, com toda a técnica, tecnologia e engenharia envolvida do setor que evoluiu, não há mais essa necessidade. Se alguém ainda tem essa necessidade, falta conhecimento, falta domínio para conseguir segurar essa malha e não dar esse problema. Até né? bom, fica o convite para você que está produzindo, que vende malha em rolo, que vende tecido em rolo, você que é o fornecedor das confecções e você nunca entendeu como é que eu consigo controlar isso na manufatura, na produção, para que eu possa utilizar e arrancar essa frase, usar comercialmente, onde a minha malha, meu tecido não precisa descansar, procura a gente. Entender quais são essas técnicas, como fazer esse É importante controle. falar, Léo, que assim, às vezes o pessoal, né, vem conversar com a gente, vem falar, mas cada malha tem um comportamento. De novo, eu respeito essa visão. Mas o cliente final, né, a pessoa que vai comprar a peça, ela não sabe se aquele produto vai encolher 20, 10, 15%, 5%. Então a gente sugere trabalhar com um padrão de encolhimento, né, na empresa, porque assim, mas a gente compensa na modelagem. Não tem como. Veja, se essa camisa aqui for encolher a manga 20%, eu vou fazer a manga ficar bem mais comprida até aqui. Eu não vou comprar a peça porque ela está comprida. E se eu comprar ela aqui e ela encolher, eu não vou mais usar a peça. Então não tem como compensar o encolhimento alto. Então, compensar não resolve. A peça tem encolhimento alto, já fiz de tudo com a malha, até o André e o Léo já foram lá, não tem jeito, a malha encolhe 20%. Tira da coleção. Não lança. Não invente uma malha que ela não consegue ser dominada. Mas ela é linda, mas ela não é controlável, então Ela não não está lance. estável. Não botem no mercado, é a nossa sugestão. Mas, voltando aqui, né? Se a gente se empolga, a gente tem conhecimento. A gente vai lá na vai frente, lá, a gente volta, tá mas tudo certo. assim, então recomendação comum que tem, né? É importante ter, né? Cuidado para não estirar no infesto, medir a largura antes de infestar, né? Para ver se tem variação nos rolos. Aqui é o que está dizendo na ficha, né? O infesto não deve ultrapassar 30 camadas, então verifique na ficha técnica o máximo de informação possível para as recomendações de infesto, assim como também as recomendações para o corte, né? Se for artigo reprocessado ou
como vai ser acabado, como vai ser cortado, avaliar a elasticidade dele. E uma frase importante que tem em toda a ficha técnica, se não está na ficha técnica, vai estar na nota fiscal quando vocês receberem. Não aceitamos reclamação após o produto cortado, certo? Então, é importante que antes da gente cortar, de usar o tecido, a gente teste ele, né? Sim. Ter um laboratório de análise, que hoje em dia o custo é baixo para se ter, para ter garantia que o produto esteja Perfeito. bom. Mas cabe estar na ficha técnica também essas informações. Por fim, também a gente vê geralmente, né? Deveria ter, mas eu diria que com 70% hoje já tem recomendação de costura, né, Léo? O que a gente faz aí na costura? Qual é a recomendação? Que como a gente estava falando, né, quem desenvolve o tecido não é só também, né, se preocupar com a estabilidade dimensional dele, também se preocupar com a costurabilidade dele, porque um tecido ele vai se tornar um produto. Seja um produto de Vai se tornar uma confecção, peça confeccionada, né? seja Provavelmente. cama, mesa e Sim. banho, enfim, ela vai se tornar um produto. Então ela vai passar por método de costura, Uhum. certo? Exceto se a gente for fazer uma bata, só jogar o tecido por cima. Uma canga com corte a laser, né? Mas tudo vai virar um produto. Sim. Então é importante para quem cria esses produtos saber se o produto costura. Uhum. Entende? Se a estrutura dele, após fazer o corte e a costura, não vai causar furo de agulha, não vai causar esgarçamento, ele vai se permanecer íntegro. Então, todos os testes com máquinas diferenciadas, aí, overlock, cobertura, reta, quais são as agulhas ideais para poder fazer essa costura e qual é o tipo de fio. Qual é o fio ideal para A utilizar? linha, né? Qual que é a linha Sim. ideal Que para a utilizar? linha é fio, né? Mas a gente fala linha porque se fala fio, o pessoal às vezes não vai... E tem lugares que chama, por exemplo, overlock, o fio vai embaixo e a linha vai em cima. Sim. Que um é mais fino, outro é mais grosso, mas enfim, tudo é fio e linha. Sim. Então, o que é para ser usado? Isso é importante por quê? Porque quem desenvolveu o tecido, a malha, que conhece, que tem que fazer o teste, ou tem que encaminhar para um órgão regulamentador para verificar se aquilo que está desenvolvendo vai estar apto para produzir. Uhum. Porque senão, de novo, o que a gente comentou, tá lindo, tá maravilhoso, consegui até controlar dimensionalmente ele, tá bacana, mas eu passo a costura, ele esgarça. Ou eu fiz um desenho lindo na malha, com bolinha, com tudo mais, só que a hora que eu corto e eu costuro, ela não mantém estabilidade, aí ali ela rasga. Ali ela abre um furo de costura, ou ali ela abre o desenho da malha. Não estamos falando só de meia malha básica, estamos falando das desenhadas Até tecido também, até né? tecido também. Então, às vezes, não só se preocupar com a parte dimensional, e eu digo não só, porque é importantíssimo, mas como vai virar um produto, eu tenho que saber se ele costura. E se isso não está na ficha técnica, o teu fornecedor não está te dando instrução de costurabilidade, ele não está se responsabilizando pela costurabilidade. Ou depois se der um problema de furo, de costura, como não está informado, ele vai ter que se responsabilizar, né? Juridicamente sim, né? Mas assim, na reclamação, se não tem lá a informação, ele não está colocando, ou é porque ele não sabe, não fez o teste, ou é porque ele talvez tenha um problema e não quer especificar, né? Por isso que hoje em dia, vai comprar um tecido, cobre do fornecedor qual é o padrão de costurabilidade. Mas não está na ficha técnica dele. Cobre. Por quê? Depois que o tecido está em casa, já cortou, está costurando e não está costurando, até provar que focinho de porco não é tomada, Uhum. cara, já perdesse o pedido, já perdesse a entrega, tá com um problemaço dentro da tua empresa, então é bom se antecipar. Uhum. E não é demorado. Aqui a gente está sendo detalhista, mas uma análise de ficha técnica antes da compra, vamos exagerar, 2 minutos? Vamos exagerar em 5, ser bem pessimista, na pior das hipóteses. Vamos dizer que está em mandarim, a pessoa precisa traduzir a ficha técnica, é rápido, né? É rápido. É rápido, então confiram a informação. Porque senão depois já aconteceu casos, a gente comentou por cima importado, trouxe 2 containers. E aí, não costura. Uhum. O que eu vou fazer com esse tecido? Uhum. O que eu vou fazer com essa malha? Não costura. Uhum. Mas tenta usar agulha tal, tenta usar pezinho X, Y, faz isso, coloca forro. Eu estou encarecendo meu produto. Uhum. Eu estou perdendo lead time, eu estou perdendo performance, que é o que o pessoal mais cobra. Uhum. Custo, prazo e qualidade. Uhum. Estou perdendo tudo isso. Sim.
por às vezes, exagerado, por 5 minutos a mais antes de comprar, analisar e negociar com o fornecedor, às vezes eu fico lá meses com um problemaço dentro da minha empresa, atrapalhando todo o contexto. Perfeito. Bom, então vocês viram que tem vários pontos. E o último ponto, geralmente, que está na ficha ou está em alguma parte, é a parte de simbologia, como a gente falou. Então, simbologia vai dizer a temperatura de lavação, se alveja, se não alveja, se usa tumbler, varal, se passa ferro e com qual temperatura, se seca seco, se não seca seco, se é lavagem industrial. Geralmente são 5 pontos principais que são analisados, pode ter 7, pode ter mais, mas ali esses desenhinhos que muito ainda não entendem, existe hoje, você mudar um Google, né? Vai na internet lá, procura, você vai encontrar o que significa simbologia. E importante saber, porque é na simbologia também que vai definir, como a gente falou antes, o encolhimento. Isso aqui está dizendo, secar tambor a baixa temperatura. Sim. Então, dá para secar no tumbler, né? A baixa temperatura, porque o tumbler tem um botão, vamos dizer, a temperatura normal, que ele esquenta bastante, e baixa temperatura, ele esquenta menos, né? Metade da temperatura. Mas está dizendo que pode usar tambor a baixa temperatura. Então, avaliar sempre essa parte de simbologia, né, Léo? É importante também ressaltar, a gente não sabe quando estão assistindo o vídeo ou não, mas a parte da simbologia, ela ocorre, não vou dizer constantemente, mas pode ser que sim, atualizações. Um símbolo caiu, não pode ser usado Quase mais. que anual, né? Então é importante estar atualizado. Então hoje a gente pode estar, agora que estamos gravando o vídeo... E simbologia é lei, né? É lei. Passível de multa na loja. E pior ainda, se houver essa auditoria, a multa é em cima de cada peça exposta dentro da loja. E então, emitida por nota fiscal, aí a coisa vai longe. Pode se tornar milionária. Pode se tornar milionária a multa. Então é importante a gente se manter atualizado com as portarias de atualização da simbologia das etiquetas. Posição, sequenciamento. Sei que algum tempo atrás a sequência que deve ser exposta mudou. Então, não é só uma vez que eu preciso estudar simbologia. Eu preciso ter na minha empresa alguém que, pelo menos, cursos na internet, tem vários, Sim. precisa estar antenado nas atualizações das portarias. E o órgão regulamentador no Brasil, o BNT, disponibiliza isso. Ela não esconde. Ela sempre divulga todas as atualizações. Perfeito. Então, isso é o que a gente queria estar passando para vocês hoje. Então, aqui, resumindo, né, diminuindo, essa é uma ficha técnica completa. Mas os pontos de inspeção que são importantes, né, de verificação, não de inspeção, mas de verificação quando a gente comprar, é ver se existe padronização da matéria-prima, os dados principais, se tem as recomendações de armazenamento, infesto, corte, costura, muito importante, e a parte de simbologia. E existem algumas fichas que têm alguma recomendação especial, então fica atento a tudo isso, mas pessoal, isso é muito importante para quem compra tecido, para o pessoal de desenvolvimento estilo que está ligado, né, que recebe muita informação, Sim. muito fornecedor de tecido, foto, pesquisa, principalmente que recebe o fornecedor, está aqui o tecido que é lindo, sempre pedir ou já encaminhar por compras, né, para quem for fechar a negociação, ou o próprio estilista com a viabilidade seria o sonho de consumo, Perfeito. né? Ver o tecido, receber, me dá a ficha técnica. Eu preciso da ficha técnica. Para quê? Para ver se eu posso costurar assim, se eu posso lavar assado, se eu vou poder usar nesse tipo de produto, se ele se encaixa para o meu padrão, se ele se encaixa para o padrão do meu cliente. Então isso é muito importante. Comprar tecido ou malha, há necessidade da ficha técnica. Quanto mais completa, mostra que o seu fornecedor está preocupado realmente com a qualidade e não em querer se defender, mas sim mostrar como é o produto dele. Então é importante, a gente queria dar esse toque para vocês hoje, né? Dar esse toque, não deixar de dizer, só comprem tecido com a ficha técnica. Por quê? O acordado, né, não sai caro. E até, só para finalizar, deixar um recadinho para vocês. Léo, falamos, assistimos todo o vídeo, anotaram um monte de coisa, mas quais são os passos que eu tenho que seguir? Então, passo simples. Primeiro, entenda a tua expectativa. Monte o teu padrão de qualidade. Saiba o que você quer cobrar do mercado. Segundo ponto, chame o teu fornecedor e peça a ficha técnica dos produtos antes de desenvolver o produto. Já na expectativa, já lá com o teu desenvolvimento.
faça uma análise teórica dessa ficha técnica que vem. Se essa ficha técnica está compatível com o teu padrão de qualidade. Estando documentado, ok, solicite uma amostra, solicite metros, uma amostra lacre, enfim, podemos chamar de qualquer coisa, e repita os testes em cima da amostra para saber se o tecido está coerente com a ficha técnica do fornecedor. Sim. Certo? E só após negociar um pedido, um volume maior, e ainda assim, chegado esse pedido, essa produção, novamente, teste no laboratório. Aí vai ter o pessoal. Testar. É isso. Aí vai ter o pessoal, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Está fadado a sorte. E a sorte tem a lei de Murphy no setor têxtil, né? Que diz que tudo que é para dar errado vai dar errado. E infelizmente, não é rogar praga, não é nada, mas sempre o que vai dar errado é o pedido que está atrasado, é o pedido que já estava esgoelado no custo e é o pedido mais elaborado e mais difícil de se fazer. Sim, é a lei de Murphy. É a lei de Murphy. No texto ela é implacável. Então é importante, pessoal de compra, pessoal de desenvolvimento, da qualidade, PCP e, a gente não falou, mas tão importante quanto até mais, quem vende o produto. Exato. Se você é representante, né, e está ouvindo e vendo essa informação, conheça o seu produto, saiba o que você está vendendo para oferecer o melhor para o seu cliente. Às vezes é melhor dizer assim, não, esse produto eu não posso te oferecer porque o teu padrão é aqui e eu só consigo entregar aqui, né? Eu digo, tipo, teu padrão de encolhimento é 5, eu só consigo nesse tecido 8. Fale, porque às vezes na conversa ou por falta de conhecimento, eu não acredito que é má fé, mas falta de conhecimento, a empresa vai lá, compra tecido, 2, 5, 10 toneladas, 500 quilos, seja a quantidade que for, chegou lá, fez o produto, gastou dinheiro, pagou costureira, estampa, tudo, chegou para fornecer para um magazine, ou para a loja, ou para a marca, não, está fora do padrão, o pedido está rejeitado. É terrível. Então, veja a importância que a gente está falando hoje para vocês cuidarem e terem a ficha técnica de compra, a ficha técnica do produto. O próprio representante se tornar especialista no que ele vende, né? Isso é o mínimo, né? É o mínimo, né? Domínio. Hoje ele tem que ter domínio, ele tem que ser o especialista do que ele faz e o que ele vende. Né? E às vezes ele sendo especialista mas esse aqui eu consigo só entregar tal encolhimento, tal migração. Se isso está na fase lá da análise teórica, lá da negociação, muitas vezes se dá para negociar. Uhum. Porque ali o cliente do outro lado, vamos dizer que agora estamos do lado do representante aqui, o cliente do outro lado vai pensar, mas o meu produto é XY, eu consigo usar, ou o meu cliente final, ele tolera essa variação. Só que isso na negociação. Uhum. Depois que aquela produção, toneladas, milhares de metros já chegou, tudo isso vai ser muito mais desgastante. Perfeito. Então, tudo que é negociado antes da fechado do pedido, antes de homologado o produto, é muito mais tranquilo. Peçam a ficha técnica, solicitem a ficha técnica, se informem mais para o prejuízo não existir. Essa é a dica que a gente dá hoje. É isso, né? Agradecer a galera. Hoje a gente queria estar passando essa informação para vocês, porque a gente já viu vários casos acontecendo isso. Né? E agradecer também todo mundo, porque a gente vem pedindo, mande as necessidades, o que vocês estão querendo saber mais. Então, esses vídeos a gente já está fazendo em cima dessas necessidades que estão vindo. Então, agradecer vocês que estão mandando também. Intensifiquem. Quanto mais vocês mandarem assuntos, quanto mais vocês solicitarem dúvidas, mais a gente vai conseguir ser focado nesse material que a gente quer desenvolver. A gente quer ajudar a melhorar o conhecimento e a experiência do setor. Estamos aqui falando para vocês, respondendo dúvidas e perguntas e situações que ocorrem. Então aproveitem, como o Léo falou, de novo, reforçar, perguntem o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver, sobre qual assunto vocês querem que a gente descreva do setor têxtil. Nós estamos aqui para passar isso. E caso a gente ainda não seja especialista indicado, a gente traz a pessoa correta. Traz, com certeza. Eu sempre digo, a gente não sabe tudo, mas sabe quem sabe, né? Sabe quem sabe. A gente conhece quem sabe tudo. Então perguntem pra gente, fiquem ligados nas nossas redes sociais da CST, né? Seja no Instagram, Facebook, Twitter, hoje, né? LinkedIn, todas TikTok. Elas vocês vão encontrar a cstinsta.br, né? Vocês só não vão enxergar a gente no TikTok fazendo dancinha. Na verdade, hoje todas a gente unificou para CST Online BR. Perfeito. É isso? CST Online BR.
No Instagram também, CST Online BR, todas estão unificadas, então é só procurar. Vira e mexe, a gente também coloca lá no Instagram e nas redes Sim. algumas dicas, algumas coisas que a gente passa no dia Algumas a dia, né? frasezinhas, Às né? vezes alguma coisa para te Um contrair, né? memezinho, né? Para caracterizar o que acontece no dia a dia do Aqui a setor gente têxtil. fala bastante coisa séria, mas no dia a dia a gente ri bastante, né? Sim, sim. É que se Então é tornou isso. fácil, né? É que o texto é uma coisa que a gente gosta de fazer, então é tranquilo de ser feito. Gente, obrigado mais uma vez pelo bate-papo hoje aí do Léo. Léo, obrigado. Vamos tocando. E vou pedir para vocês, procurem a gente para fazer as perguntas. Qualquer coisa que precisar, entre em contato que a CST está à disposição. Show de bola, gente. Obrigado por mais um vídeo. É bem bacana a gente estar nas consultorias e escutar o pessoal. Meu, assisti o vídeo lá, gostei muito do material. Meu, parecia que vocês estavam falando e eu estava dentro da empresa. Então é bacana esse retorno, agradecer vocês, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, conseguir deslocar esse tempozinho para estar levando a informação para o máximo de público possível. E é isso aí. A missão é vocês continuarem acompanhando o material, tá bom? Dúvidas, chamem a gente. Não existe pergunta besta, existe pergunta não feita. Então chamem a gente e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Fomos!